Olá, gente! Vim aqui para falar um pouquinho sobre como acontece essa interferência dos filhos na relação dos pais. Eu vejo muito isso acontecendo e eu realmente fico muito preocupada quando eu vejo essa situação. Então, o que acontece? Normalmente, de repente, o pai tá trabalhando demais, a mãe tá ficando em casa sozinha, e aí a mãe reclama, de repente, pro filho, dizendo assim: olha, meu filho, seu pai nunca tá em casa, ele só pensa em trabalhar, não tá querendo ficar conosco. E aí o filho quer interferir nessa relação, se intromete em uma intromissão. E aí o filho começa a querer cobrar do pai algo que ele está devendo para a mãe, mas como se ele devesse para o próprio filho. E aí o filho fica emaranhado nessas questões. Os filhos nunca deveriam interferir na relação dos pais. Nunca. Se a sua mãe chega para você e diz: porque o seu pai é isso, porque o seu pai é aquilo, você precisa dizer à sua mãe: olha, mãe, eu amo você e amo o meu pai. Mas se você fala mal dele pra mim, eu fico triste. Então eu peço que você não me conte, mãe. Eu peço que você não me conte, porque eu preciso ficar de bem com meu pai. Nós precisamos entender que o pai e a mãe sempre serão pai e mãe. O casal não nos cabe. Não existe um velho ditado que diz assim: em briga de homem e mulher, ninguém coloca a colher. É assim, nós não deveríamos nos intrometer na relação dos nossos pais. Se o pai e a mãe estão brigando, não é o pai e a mãe que estão brigando. O filho precisa perceber que quem está brigando é o casal, é o marido e a mulher. Porque os pais nunca se separam. Quem se separa é o casal. E quando o filho entende isso e não toma as dores da mãe ou não toma as dores do pai, ele fica livre. O que acontece é que muitas vezes um filho acaba ficando emaranhado nas dores dos pais. Então, de repente, a mãe foi embora e abandonou o casamento. E aí o filho ficou com o pai. E o filho fica com aquela raiva da mãe, porque a mãe abandonou o pai. Isso não cabe ao filho. O filho é o filho e precisa exercitar o seu próprio papel no sistema, sendo o filho, não querendo salvar o relacionamento dos pais e nem querendo que os pais se separem. Eu já atendi situações em que uma filha foi procurar a amante do pai, porque a mãe pediu. Então imagina, a mãe dizia: olha, seu pai tá me traindo e você precisa resolver essa situação. E aí a filha pegou o carro e foi procurar o pai e encontrou realmente o pai com uma outra mulher. E aí essa filha brigou com o pai, bateu no pai, ficou anos sem conversar com o pai. Imagina, isso é totalmente negativo. Não cabe aos filhos saber aquilo que o pai e a mãe fazem na relação do casal. Na relação do casal, apenas o que cabe é que cada um tem as suas próprias questões. Nós não podemos fazer com que o casamento dos nossos pais seja mais feliz e nem que eles se separem. Porque cada um deles tem a sua própria questão na vida. Nós precisamos compreender que o seu pai é o pai certo para você. Graças a Deus que o seu pai teve as dificuldades que teve, porque você pôde existir. Graças a Deus que a sua mãe teve as dificuldades que teve e assim você como filho pôde existir. Então quando você começa a trabalhar esse processo de agradecer aos seus pais pela sua vida, você se liberta dessa ideia de que o pai é errado, que a mãe está errada, que você tem que salvar a mãe, que você tem que defender o pai ou que tem que ir contra a mãe. Não te cabe esse papel. A história do seu pai é do seu pai, a história da sua mãe é da sua mãe. Os filhos não têm que interferir na relação dos dois. Aquilo que acontece na sua família, você pode opinar se te pedem. É como um amigo. Um amigo está passando por uma dificuldade imensa. Você tem muitas ferramentas que pudessem ajudar esse seu amigo.
mas o seu amigo nunca pediu ajuda, então você nunca deve oferecer. Seu amigo, você pode até dizer assim, olha, estou aqui se você precisar de algo. Mas a pessoa precisa pedir algo a você. De repente o seu irmão passou por uma dificuldade e você quer ir lá e tentar salvar o seu irmão. Também não te cabe, não é o seu lugar. Nós precisamos começar a aprender a vivenciar o nosso lugar no sistema. E deixar que os nossos pais fiquem com o papel deles e que os nossos irmãos fiquem com o papel que eles também têm na vida. Nós temos essa dinâmica de tentar salvar os nossos pais. Você quer salvar a sua mãe, você quer salvar o seu pai e você não olha para você. Enquanto eu estou tentando salvar os outros e me concentrar somente no problema dos outros, eu na verdade estou sem olhar para mim. Então, quando eu estou preocupado com o problema das outras pessoas, eu não preciso olhar para os meus próprios problemas. E aí eu não preciso mudar. Quem precisa mudar são os outros. E aí a gente procura sempre pessoas que tenham dificuldades na vida, que a gente possa julgar e dizer, essa pessoa tem problemas, eu preciso ajudar fulano, eu preciso ajudar ciclano. E quando nós temos esse papel, é como se nós nos tornássemos grandes. Eu sou grande. Eu sou grande e eu cuido de você. E o grande de quem precisa. O grande precisa do pequeno. Então, muitas vezes, quando você quer ajudar demais os outros, você está tirando, no fundo, a força que o outro tem na vida. A força que o outro tem de fazer algo diferente. De fazer algo melhor. Porque você está querendo dar demais, e nesse dar demais você manipula o outro. Você tira a força do outro. Quando você quer cuidar dos seus pais demais e ausenta até inclusive os seus pais da própria responsabilidade deles. De repente os seus pais dizem assim, não, porque você tem que ir no mercado pra mim, porque você tem que dirigir pra mim, porque você não pode me deixar sozinho, você não pode sair no final de semana porque eu tô aqui, você vai me deixar sozinho. Às vezes os pais também colocam os filhos num lugar que não é o lugar dos filhos. Porque existem muitos pais que inclusive são até casados com os filhos, né? E cabe a você que está assistindo esse vídeo se libertar dessa dinâmica, desse paradigma, dessa crença. Você é que aceita muitas condições que lhe são impostas. Você é que aceita que os seus pais digam o que você tem que fazer. Você é que tem interferido na relação daqueles que não te cabem. Então, você é que precisa dizer, para, chega, não quero mais, eu não vou aceitar isso. Ou você é que vai dizer, tudo bem, eu aceito e vou continuar tendo esses tipos de comportamentos. E aí, tendo esse tipo de comportamento, eu vou ter esses resultados. Nós precisamos começar a perceber que tudo somos nós. Somos nós que criamos a nossa realidade, somos nós que atraímos as situações para a nossa vida. Tudo sou eu. Aonde eu for, eu me levo junto. Eu não tenho para onde fugir. Então, quando você está interferindo na relação de um casal, por exemplo, dos seus pais, dizendo para o seu pai que ele está errado e para a sua mãe que ela é pobrezinha, coitadinha dela. Você está colocando um como o agressor e outro como a vítima. Na verdade, tudo tem coparticipação. Imagina que eu e você estamos puxando uma corda. Você puxa de lá e eu puxo daqui. E a gente fica nesse jogo. Se eu de repente solto essa corda, você vai perceber que quando eu soltei essa corda, você não tem mais com quem disputar. Então, se eu escolho não entrar nesse jogo de brigar, eu automaticamente solto essa corda. E aí as pessoas são diferentes. Nós precisamos perceber que muitas vezes as brigas dos nossos pais são sustentadas por nós filhos. Porque os filhos, quando ficam escutando as reclamações que a mãe tem do pai ou que o pai tem da mãe, eles só alimentam o conflito. Então, os filhos precisam começar a dizer aos pais, pai, mãe, eu amo você, mas se você fala do meu pai ou da minha mãe, eu fico triste, porque eu sou um pedacinho de cada um. Então você pode encontrar um amigo, uma amiga para você falar, mas eu escolho não escutar. E quando você escolhe não escutar as reclamações do seu pai
que o seu pai fala da sua mãe, ou que as reclamações que a sua mãe faz do seu pai, você percebe que os dois começam a diminuir as brigas, porque você já não está mais no meio sustentando esse padrão. As coisas começam a ficar mais leves. Então, não te cabe, esse não é o teu lugar. Saia daí. Diga aos seus pais, olha, vocês são grandes, vocês se entendem. Eu sou apenas o filho. Não me cabe tentar salvar você ou salvar a minha mãe. Pai, mãe, eu entendo que vocês têm dificuldades. Mesmo nessas dificuldades, eu deixo isso com vocês. Vocês é que podem resolver. Eu não posso salvar vocês. Eu sou o filho e eu sou o pequeno. E vocês são os grandes. E sendo vocês os grandes, eu não posso salvá-los. Quando você cria essa dinâmica, você tem uma percepção completamente diferente da vida. Então vejam bem como isso é maravilhoso à medida que você vai percebendo qual é o meu papel nesse sistema. Tá bom, eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe, eu não posso defender o meu pai, não posso defender minha mãe. Cada um tem a coparticipação nesse processo. Então eu solto aquilo que me pesa. Eu solto aquela ideia de que eu tenho que salvar alguém ou que eu tenho que fazer por alguém. Eu vou fazer por mim mesmo. E quando você olha para você, colocando o dedo no seu nariz, você vai começar a perceber, uau, eu tenho muitas coisas para transformar em mim. Ao invés de ficar só olhando coisas críticas que eu faço para o meu pai, vou observar, uau, também tenho questões para mudar em mim. Ao invés de ficar só observando questões que eu tenho que dizer para minha mãe fazer diferente, eu também vou olhar para mim e perceber, uau, eu também preciso mudar isso. Porque muitas vezes é projeção. Você critica nos outros aquilo que existe em você. Você não é capaz de enxergar nos outros algo que você não conheça. Você só conecta com o espelho. As pessoas são espelhos nossos e elas nos mostram pedaços de nós. Então as relações, elas são assim. Aí você projeta e diz que a culpa é do pai, que a culpa é do vizinho, que a culpa é da mãe, do irmão, de não sei mais quem, do chefe. E você não percebe que você tá sempre no meio das brigas. Peraí. Às vezes as pessoas até se mudam. Aí eu vou mudar de emprego porque esse emprego que eu trabalho, eu só brigo, só tem pessoas chatas. Aí eu encontro outro emprego e também começo a brigar. Peraí. O problema está no trabalho ou está em mim? Peraí. O problema está nas relações. Eu troquei de parceiro 3, 4 vezes e aí eu sempre brigo. Casou pela 4ª vez. Com quem está a questão que precisa ser resolvida? Com a pessoa. E aí nós precisamos parar de projetar. Parar de projetar e dizer que o pai é errado e que a mãe está certa. Ou que a mãe está errada e o pai está certo. Não existe certo e errado. Tudo é perfeito do jeito que é. E a relação do seu pai e da sua mãe é deles. Não tem a ver com você. E quando você percebe que a relação do seu pai e da sua mãe é deles e não tem a ver com você, você se liberta. Você sai desse papel do salvador, do querer salvar alguém. E aí você começa a enxergar a vida com mais amor, com mais leveza e mais paz. Quando nós estamos amando alguém, é muito mais leve. Quando nós deixamos de criticar, quando nós estamos criticando alguém, nós não temos tempo para amar. E quando nós deixamos de criticar, nós podemos amar o outro e enxergar o outro na própria integridade dele. Porque todos têm algo bonito para nos oferecer, algo lindo para nos mostrar. E nós precisamos abrir o nosso coração e acolher isso. Então, reconhecer o pai, reconhecer a mãe, perceber que cada um tem o seu papel na relação. E que mesmo diante de todas essas dificuldades que eles passaram, eles sobreviveram. E você pode sobreviver. Então, maravilhoso. Tudo é perfeito do jeito que é. E existe uma frase que diz assim: o que não me mata me torna mais forte. Muitas vezes nós fugimos de tudo que nos causa um pouco de dor, tudo que pode ser um pouco desconfortável para nós fugimos. Nós temos medo de tudo aquilo que possa nos causar dor. Então, como seria se você pudesse olhar para aquilo que te traz desconforto mesmo?
Porque é nesse desconforto que você é capaz de crescer. Se você faz sempre aquilo que é confortável, você não cresce. No desconforto é que você se torna mais forte. Quando eu observo que eu passei por uma dificuldade, eu me tornei mais forte. E aí eu cresci. Muitas vezes quando você cresce, você percebe, nossa, nem é mais tão difícil. No momento inicial parece que é um monstro, você fica apavorado, e agora o que vou fazer? Não sei como vai ser minha vida. E no momento depois, quando você observa, você percebe, pode ser mais leve. Pode ser mais leve, pode ser mais tranquilo. Porque eu solto agora todo esse peso, toda essa ideia de que eu tenho que. Então eu convido você para você trocar a frase eu tenho que cuidar dos meus pais, ou eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que, por eu escolho. Eu escolho. E veja como é diferente dizer eu escolho ir fazer exercício todos os dias. Não é eu tenho que ir fazer exercício todos os dias. Eu escolho. E uma escolha que você pode fazer é simplesmente soltar o controle. Então eu solto o controle. E eu me entrego para o fluxo do amor. Isso é o que me cura. Um lindo dia. E lembre-se, deixar com os pais o que é dos pais. Viver o seu papel na sua vida. Um grande beijo.